Você já parou para pensar na diversidade do reino animal? Em meio a tantas criaturas fascinantes, existem os animais híbridos, que são o resultado do cruzamento entre espécies diferentes. Essas criaturas não só desafiam as normas da natureza, mas também despertam a nossa curiosidade e, por que não, um certo medo. Hoje, vamos explorar 5 híbridos que realmente existem, cada um com suas peculiaridades e histórias surpreendentes. Prepare-se para conhecer seres que misturam o melhor e o pior de seus progenitores, apresentando características únicas que podem ser tanto fascinantes quanto aterrorizantes. Desde os gigantescos ligers até os intrigantes wolfins, essas combinações raras nos mostram que a natureza não tem limites. Então, ajuste o volume e venha comigo nesta jornada assustadora pelo mundo dos animais híbridos. Começamos nossa lista com o ligre, uma das combinações mais impressionantes e intrigantes do reino animal. Resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa, o ligre não é apenas um híbrido. Ele é uma verdadeira maravilha da natureza. Esses animais podem crescer de forma extraordinária, pesando até 540 quilos e medindo mais de 3 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, isso os torna os maiores felinos do mundo, superando tanto leões quanto tigres em tamanho. Porém, essa grandiosidade vem acompanhada de uma série de desafios. O gigantismo que caracteriza os ligres, conhecido como hiperplasia, resulta de um desequilíbrio hormonal. Isso significa que, apesar de suas dimensões impressionantes, a saúde dos ligres é frequentemente comprometida. Muitos deles sofrem de problemas como diabetes, problemas cardíacos e dificuldades locomotoras. Isso contribui para que a maioria dos ligres não viva muito tempo, com muitos morrendo prematuramente. Mas, surpreendentemente, os ligres são férteis, o que significa que podem se reproduzir com outros ligres ou mesmo com tigres e leões. A prole resultante, no entanto, tende a ser menos robusta. Se você achava que a ideia de um ligre era fascinante, a realidade é que sua existência levanta questões éticas sobre o cruzamento de espécies, já que muitos dos híbridos enfrentam sérios problemas de saúde. Ainda assim, o ligre se tornou uma atração popular em zoológicos ao redor do mundo, onde as pessoas ficam maravilhadas com sua aparência majestosa e suas características únicas. Ele nos lembra que, embora a natureza possa criar combinações surpreendentes, essas maravilhas podem também nos ensinar sobre os limites e os desafios da vida selvagem. Agora, vamos conhecer o tigon, um dos híbridos mais raros do reino animal e o irmão menos conhecido do ligre. O tigon é o resultado do cruzamento de uma tigresa com um leão macho, e suas características refletem uma fusão fascinante entre essas duas majestosas espécies. Fisicamente, os tigons podem exibir uma variedade de traços que misturam as características dos leões e das tigresas. Com uma pelagem que pode variar entre o dourado dos leões e as listras dos tigres, cada tigon é único. Eles tendem a ter um tamanho menor do que os ligres, geralmente pesando entre 180 e 300 quilos, mas sua aparência impressionante ainda deixa muitos admirados. Uma curiosidade intrigante é que, ao contrário dos ligres, que são frequentemente criados em zoológicos, os tigons são muito mais raros na natureza. Isso se deve ao fato de que as tigresas e leões habitam diferentes ecossistemas e, em condições normais, não se cruzariam. Quando se reproduzem, geralmente ocorre em cativeiro, levando a um número limitado de exemplares. Infelizmente, como seus primos, os tigons também enfrentam problemas de saúde relacionados ao seu status de híbridos. Muitas vezes, eles podem sofrer de condições como diabetes e dificuldades de locomoção devido ao seu tamanho e à composição genética. Esses desafios de saúde são uma consequência direta do cruzamento entre espécies diferentes, que pode resultar em desequilíbrios genéticos. Os tigons não são apenas uma maravilha biológica. Eles também levantam questões éticas sobre o cruzamento de espécies em cativeiro. Enquanto alguns se encantam com a ideia de um animal tão raro e único, outros questionam se devemos intervir na natureza dessa maneira. No final, o tigon é um exemplo poderoso de como a beleza da natureza pode ao mesmo tempo revelar suas fragilidades. Este animal é o resultado do cruzamento entre uma zebra e um cavalo, e a combinação de suas características resulta em uma criatura única e fascinante. Os orces herdam as listras distintas de suas mães zebras, mas a intensidade e o padrão dessas listras podem variar bastante. Algumas listras podem ser mais sutis,
enquanto outras se destacam de forma marcante sobre a pelagem do cavalo. Essa aparência única não apenas os torna visualmente impressionantes, mas também os ajuda a se misturar em ambientes naturais, oferecendo uma camada de camuflagem contra predadores. No entanto, o Zorse não é apenas uma beleza exótica, sua personalidade também é um aspecto interessante. Eles tendem a herdar o temperamento imprevisível das zebras, que são animais conhecidos por sua natureza selvagem e resistência ao treinamento. Enquanto os cavalos são geralmente domesticados e sociáveis, os Zorses podem ser mais difíceis de lidar, exigindo paciência e experiência para a interação. Além disso, os Zorses são híbridos inférteis, o que significa que não podem se reproduzir. Isso os torna ainda mais raros, já que não há uma população crescente de Zorses na natureza. O que os torna fascinantes é a maneira como eles revelam as complexidades do reino animal. Cada Zorse é um lembrete de que a combinação de duas espécies pode gerar algo totalmente novo, mas também pode apresentar desafios únicos. Embora muitas vezes sejam vistos em zoológicos ou reservas, Zorses também têm sido utilizados em projetos de conservação e pesquisa sobre genética. Seu comportamento e características podem oferecer insights valiosos sobre a biodiversidade e a preservação das espécies, além de nos lembrar da importância de proteger tanto as zebras quanto os cavalos em seus habitats naturais. Prepare-se para conhecer o Grolar, um híbrido impressionante que resulta do cruzamento entre um urso polar e um urso pardo. Esses animais, também conhecidos como ursídeos híbridos, surgem em áreas onde os habitats dos dois parentais se sobrepõem, principalmente em regiões árticas e subárticas. Os Grolars exibem uma aparência fascinante que mistura as características dos dois progenitores. Eles podem ter a pelagem clara e espessa dos ursos polares, que os ajuda a se manter aquecidos em climas frios, mas também podem apresentar as tonalidades marrons e o padrão de pelagem dos ursos pardos. Essa combinação de cores e texturas não só é única, mas também proporciona uma camuflagem interessante em seu habitat natural. Uma curiosidade interessante sobre os Grolars é que eles têm um comportamento adaptável. Enquanto os ursos polares são excelentes nadadores e se alimentam principalmente de focas, os ursos pardos são onívoros, alimentando-se de uma variedade de alimentos, como frutas, nozes e peixes. Os Grolars, por sua vez, tendem a ter uma dieta mista, aproveitando-se de recursos de ambos os ambientes, o que lhes confere uma vantagem em tempos de escassez. Embora esses híbridos sejam fascinantes, eles também levantam preocupações sobre a conservação. O aumento das temperaturas globais e a perda de habitat estão forçando os ursos polares a se deslocarem para áreas mais ao sul, onde podem encontrar ursos pardos. Isso resulta em um aumento no número de cruzamentos entre as duas espécies, o que pode impactar as populações e a biodiversidade de ambas. Agora, vamos explorar o fascinante mundo do Wolfing, um híbrido extraordinário que surge do cruzamento entre um golfinho e uma orca. Esses animais são extremamente raros e oferecem uma combinação única de características de ambos os progenitores, resultando em uma criatura verdadeiramente impressionante. Os Wolfings têm uma aparência distinta que mescla as características dos golfinhos e das orcas. Geralmente apresentam um corpo mais robusto, semelhante ao da orca, mas com a coloração e as marcas que lembram um golfinho. Uma das curiosidades mais interessantes sobre os Wolfings é o seu comportamento. Enquanto as orcas são conhecidas por serem predadoras sociais e altamente inteligentes, os golfinhos são conhecidos por sua natureza brincalhona e habilidades de comunicação. O Wolfing, portanto, pode exibir traços de ambas as espécies, resultando em um animal que é tanto sociável quanto astuto, embora sua interação com humanos e outros animais ainda não seja completamente compreendida. Infelizmente, a criação de Wolfings em cativeiro é uma prática controversa e levanta questões sobre a ética de cruzar espécies em ambientes artificiais. A maioria dos Wolfings conhecidos atualmente são resultado de acasalamentos em aquários ou parques marinhos, onde as orcas e golfinhos são mantidos juntos. Essa prática, além de ser rara, também apresenta riscos significativos para a saúde dos híbridos, que podem enfrentar problemas genéticos e de desenvolvimento, como ocorre com muitos outros híbridos. Os Wolfings são também um lembrete das complexidades e fragilidades da vida marinha. Sua existência levanta importantes perguntas sobre a conservação das espécies originais e a proteção dos habitats marinhos. Chegamos ao final da nossa jornada por esses 5 animais híbridos assustadores,
que nos mostram que a natureza é repleta de surpresas e mistérios. Desde a majestade do Ligeia até a curiosidade do Wolfing, cada um deles representa uma combinação fascinante de características que nos desafiam a entender melhor a vida selvagem. E lembre-se, se você ama descobrir mais sobre as curiosidades incríveis do mundo animal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Até a próxima!